Olá, menino! No vídeo passado, nós falamos de como vocês iam para a escola, de que maneira que vocês iam, se ia a pé, se ia de bicicleta, se ia de ônibus, se ia a cavalo, do jeito que vocês iam. Isso está relacionado ao movimento. Agora observe aqui. O que nós temos aqui? Nós temos um menino numa moto. Ele está andando de moto. Está andando. Vocês estão vendo aqui que ele está andando de moto. Ok? Bom, nós estamos observando que o desenho, o menino realmente está andando de moto. Ele não está andando de moto? Ele está andando de moto. E aí ele parou. Ele não parou? A gente viu que ele parou. Então é o seguinte. O movimento é dado um corpo, este corpo, e um referencial. O que é referencial? Aquilo que você tem referência. Nós somos referenciais. Vocês que estão assistindo a aula são referencial. Isso que é referencial. Dizemos que um corpo está em movimento quando a sua posição em relação ao referencial muda ao longo do tempo. Está aqui. Digamos que ele está em movimento quando a sua posição muda ao longo do tempo. Então, ele está em movimento. Ele está em movimento. Por quê? Sua posição muda em relação com o tempo. Ok? E se a posição não muda, então o corpo está em repouso. Se a posição não muda, o corpo está em repouso. Então, vamos ver aqui. Você tem esses dois menininhos, estão o quê? Brincando de bolinha de gude. Ok? Tenho este e este. Um em relação ao outro está parado. Mas, em relação às bolinhas estão em movimento. Ok? Isto. Então, vamos escrever aqui. Movimento. Movimento e repouso. Ok? Então, vamos lá. Dados. Um corpo, professora? É, um corpo. Corpo é constituído de matéria. Dados, um corpo e um referencial. Dizemos que o corpo está em movimento quando sua posição em relação a esse referencial muda ao longo do tempo. Ok? Se a posição não muda, o corpo está em repouso. Pronto. Vou ter que fazer ponta nesse lápis, né? Nada do lápis, tem que pôr outro lápis aqui. Não é? Lápis de desenho é foda. Não é? Esse aqui. Espera um pouquinho. Onde é que eu joguei a mocinha que tava em cima do negócio? Tá lá. Onde é que eu joguei a mocinha que tá? Onde é que ela caiu? Vamos lá. Bom, vamos falar agora de trajetória. Vamos falar de um trajeto. O que seria um trajeto? O trajeto é aquele que vocês descreveram naquelas perguntas de como você ia para a escola. O trajeto que você faria para a escola, que eu pedi para vocês descreverem. Então,
Trajetória vem de trajeto. Você está vendo aqui esse trajeto? Isso chama amarelinha. Então, você pega uma pedrinha e na pedrinha você tira o valor. Não, você pega um dado e o dado dá o valor que você vai... Não, você joga uma pedrinha e eu acho que você pula isso aqui. Bom, você sabe o que é amarelinha. Você sabe que não tinha amarelinha do lugar que eu vi. Bom, você sabe o que é amarelinha. Trajetória. Considere um ponto material em movimento. Considere um ponto material em movimento. Denominamos trajetória ou trajeto o conceito de posições ocupadas por ele ao longo do tempo. Considere essa trajetória a posição ocupada por este corpo ao longo do tempo. Bom, então essa menininha aqui jogou a pedrinha no número 1, 2, 3, 4, número 5. Então ela pulou, então ela foi de um pé só. 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o conceito da trajetória dela? Do ponto 0 até o ponto 5 que ela chegou. E assim vai sucessivamente. Então isso que mostra a figura. Então vamos falar de trajetória agora. Trajetória. Trajetória. Ok? Considere Professor, o que é ponto material? Qualquer objeto. O ponto material ele pode ser de dimensões ínfimas, infinitamente pequenas, e pode ser infinitamente grande. É um objeto, a gente considera um ponto material alguém, um objeto. A própria pedra é um ponto material, essa menina, isso é um ponto material. Considere-se um ponto material em movimento. Em movimento. Ok? Considere em movimento. Denominamos, a gente dá um nome, dá um conceito, digamos o que é. Denominamos trajetória ou trajeto, tá bom? O conjunto de posições ocupadas por ele, por esse ponto material, ao longo do tempo. Não, mudou. Ela estava aqui no 0. Aí, a pedrinha caiu no 5. Tem que ser de um pé só. Então, pulou no 1, pulou no 2, pulou no 3, pulou no 4 e pulou no 5. Então, a posição dela foi mudando. Ok? Não foi? Foi. Então, tá. É isso que a figura mostra. Agora, vamos ver aqui, nós vamos estudar o seguinte. O que é espaço? Tô vendo esse menininho aqui com esse catavento? Vou conversar com você sobre espaço, ok? Espaço é a grandeza que define a posição de um ponto material sobre a sua trajetória. Então, o espaço é o que define a grandeza nessa trajetória? Sim, isso é espaço, ok? Tá bom. Isto é espaço. O que é deslocamento? Deslocamento é quando você está no instante 1 e depois você vai para o instante 2, ok? Isso é deslocamento. Vamos lá. Espaço é a grandeza que define a posição de um ponto sobre a sua trajetória. O que é deslocamento e intervalo de tempo? Nós temos esse ponto aqui, a menina lá brincando de amarelinha. O ponto P está em movimento. A menininha está de amarelinha. Vou chamar essa menininha de Paula. Então, o ponto material Paula está em movimento. No instante T1, estava aqui. Então, nesse instante T, que eu vou chamar de 1, estava aqui. Então, também é o espaço 1. No instante T1, vamos falar T1 aqui, tá? Porque esse aqui é 1. No instante T1, ela estava aqui. Então, está no espaço 1.
T2, T3, T4, T5. Isso é que é, ok? Então tá. Um intervalo de tempo entre esses dois instantes, eu vou chamar de intervalo de tempo. O tempo intervalo entre eles. T1 e T2, ok? Qual que é esse deslocamento que ela fez aqui? É a diferença entre esse tempo com esse tempo aqui, ela deslocou até aqui. É tão simples, mas não ficam muito preocupados com isso, tá bom? É só uma explicação. Ok? Então tá. Vou parar aqui e depois nós vamos fazer exercícios. Beijinhos!